Olá, muito boa tarde. Sejam todos, sejam todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live livre, onde nós nos conectamos, onde nós sentimos um assunto que precisa ser trabalhado nesse momento, que precisa ser trazido, para que nós possamos em conjunto refletir, compreender, buscar entender na nossa vida, né? Se nós estamos seguindo por um caminho salutar ou se nós estamos escolhendo talvez seguir por caminhos mais tortuosos, né? Então, a live livre de hoje, né? Ela foi intuída e o que eu senti foi de falar sobre perdão, né? Perdão é um sentimento, né? É uma sensação, é algo que nós temos e que muitas vezes nós queremos exercer, mas que nós temos dificuldade em exercer, né? Muitos de nós, às vezes, têm processos em que gostaria de perdoar, que gostaria de deixar ir ou de olhar com mais leveza. No entanto, por alguma razão, nós não conseguimos fazer isso realmente. Às vezes nós fazemos da boca para fora, né? E dizemos sim, eu perdoo, eu desculpo. Mas lá no fundo, esses resquícios dessa dor, desse sofrimento, dessa situação que foi gerada ainda continuam. E então, quando isso acontece, a gente não tem o perdão verdadeiro, né? Nós temos esse perdão que ele é da boca para fora, que é um perdão que é só a casca, né? Ele não acontece realmente. E o que a gente, né, precisa fazer para que a gente possa exercer esse perdão verdadeiro? O primeiro passo é reconhecer, né? Reconhecer esses nossos erros, reconhecer as nossas falhas, reconhecer em que pontos nós tivemos algumas ações, algumas situações em que nós poderíamos ter feito diferente e por alguma razão agimos daquela maneira. E quando a gente faz esse movimento de reconhecer, quando nós fazemos esse movimento de entender, ops, falhei, né? Ou poderia ter feito de uma maneira completamente diferente, muito mais salutar, tanto para mim quanto para as outras pessoas, é um grande passo. Porque quando essas nossas falhas, esses nossos desvios, né, acontecem e nós não reconhecemos, nós vamos deixando aquilo lá meio escondido. Aquela vibração, aquela sensação, aquela angústia, aquela dor que é gerada no outro também continua, né? Mesmo que nós não tenhamos dado conta que nós fizemos algo que machucou, algo que feriu, né? E é importante lembrar que a primeira pessoa, né, a primeira situação, o primeiro, né, que sai ferido ou que sai ferida por um movimento de dor, somos nós mesmos, né? Às vezes nós temos algumas atitudes, algumas ações que nós acreditamos que estamos ferindo ao outro. No entanto, quem está saindo mais ferido, mais ferida, somos nós mesmos. Então, a partir do momento que nós reconhecemos essa dor que foi gerada, não importa se é uma dor recente, se é uma dor que aconteceu há pouco tempo, ou se é uma dor de muitos anos, uma dor muito antiga. É muito antiga, né? A dor é dor. Então, se mesmo há muito tempo que ela tenha sido gerada e que ela está lá vibrando em dor, e as pessoas que estão conectadas com esse processo também estão sintonizadas com essa dor, ela continua acontecendo. A questão é que ela está abafada, a questão é que ela está lá meio que escondidinha, mas continua doendo, mas continua lá. Então, quando nós temos a possibilidade, né, por abrir a nossa consciência, por nos permitir passar por algum processo que nos aproxime desse momento de dor que foi gerado, nós damos esse primeiro passo, como eu falei. E o segundo passo é exercer o auto-perdão. Poxa, eu tiro essa culpa de mim. Eu entendo e eu reconheço essa dor que eu gerei. E quando eu reconheço, eu já não preciso mais sentir culpa. Por que eu não preciso sentir culpa? Porque eu entendo que naquele momento, naquele instante, né, por maior que tenha sido, né, a burrada aí que eu fiz, ainda assim era só o que eu consegui fazer naquele momento.
E aí eu reconheço isso. Poxa, então eu tiro essa culpa, assumo essa responsabilidade e entendo que tá tudo bem. Eu fiz só o que soube. E que todo mundo que tá aqui no planeta, encarnado, passando por essa experiência, também comete seus desvios, também tem as suas dificuldades, também comete as suas falhas. E tá tudo bem, né? Então, quando nós, primeiro, reconhecemos, segundo, olhamos para isso e entendemos sem culpa por esse processo, reconhecendo que tá tudo certo como tá, aí sim nós temos a possibilidade de exercer também o perdão com a outra pessoa, né? De perdoar também a outra pessoa quando de alguma maneira nós fomos machucados por alguma situação, né? Porque o perdão ele vem de algo que nós geramos para alguém e precisamos perdoar o outro e a nós mesmos por termos cometido aquele ato, e vem o perdão também de algo que alguém fez a nós e que nós precisamos, de alguma maneira, perdoar, para soltar aquelas mágoas, aquelas feridas, aquelas dores, aquele sofrimento, aquilo tudo que nos aprisiona em um grande emaranhado. E aí, e mesmo quando, né, se trata de algo que alguém fez para nós e que nós precisamos perdoar, mesmo assim, nós também precisamos exercer o auto-perdão. Por quê? Porque se aquela pessoa fez alguma coisa conosco que nos machucou, é porque de alguma forma nós nos colocamos naquela situação. Nós permitimos que aquilo acontecesse, né? Então também tem esse movimento de auto-perdão. Então, tanto quando nós geramos uma dor, né, quanto nós recebemos, né, entre aspas, essa dor por algum movimento que outra pessoa faz. Então, o perdão, ele precisa ser vivenciado dessa maneira. E quando nós exercemos o perdão de verdade, o perdão real, há um alívio muito grande, há uma soltura. E eu faço esse movimento trazendo essa região aqui, né, da região do nosso coração, a região do nosso centro cardíaco, porque geralmente situações de dor, né, que estão aqui em função de mágoas, de ressentimentos e tudo mais, ficam muito fortes nessa região do nosso corpo, porque gera um aperto, gera uma angústia, gera uma tristeza, gera raiva, mágoas, ressentimentos, e fica tudo aqui parado, né? Quando a gente olha para a palavra mágoa, né? Eu aprendi com a minha mentora que mágoa é uma má água, é uma água parada, é aquela coisa que está ali parada, que não tem fluxo, que fica ali, né? Só gerando problema, uma coisa densa, né? Então, à medida que a gente olha para isso e vai dissolvendo isso, a nossa vida começa a ficar mais leve, a nossa vida começa a ser mais fluida. E mesmo que, né, às vezes a gente não exerce o perdão pessoalmente com as pessoas, né, não consegue, não tem mais acesso, não tem mais oportunidade de exercer o perdão, dizendo eu te perdoo, olhando nos olhos às vezes das pessoas, nós podemos exercer o perdão energético, o perdão espiritual. E como que nós podemos fazer isso, né? Como eu falei, né, primeiro, né, reconhecendo isso, né, reconhecendo que precisa ser feito esse movimento, né, começando a fazê-lo. E assim, tem ferramentas, né? A gente pode usar a técnica do Ho Oponopono, né? Que são a repetição de mantras. E esses mantras têm as palavras que têm essa carga energética, essa carga espiritual, que ajuda a fazer essa limpeza e essa soltura. Mas não basta, né? Como eu falei antes, que nós digamos somente, né, as palavras-chave aí do Ho Oponopono, né? Sinto muito, me perdoe, sou grato, sou grata, eu te amo. Não basta que nós só falemos essas palavras, esses mantras. Nós precisamos estar conectados com essa vibração, né? Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. São palavras de muito efeito, são frases de muito efeito. Então, a gente usando elas, aplicando nessas situações, começa a ir dissipando essas energias densas e abrindo caminho, inclusive, para a gente acessar novas possibilidades, acessar talvez até novas maneiras da gente exercer esse perdão de maneira ainda mais efetiva, né? Nós podemos também exercer esse perdão escrevendo, né? Escrevendo num papel, né? Com lápis, com caneta, escrevendo tudo aquilo que nós desejávamos dizer para aquela pessoa, né? Manifestando o quanto nós estamos arrependidos, arrependidas, o quanto nós precisamos daquele perdão, o quanto aquilo é importante para nós, né? E escrevendo com todo o nosso coração. E aí, mentalmente,
energeticamente, com uma energia muito boa, muito humilde, né? A gente direciona aquilo, pede para o anjo guardião da pessoa, né? Para que possa receber aquelas palavras, receber aquela intenção que você está colocando de perdão e direcionar para aquela pessoa. Então, mesmo que nós, né, não nos conectemos pessoalmente, podemos fazer esse movimento energético e espiritualmente. E aí depois você pode rasgar, pode queimar, né, essa carta, esse papel, se você desejar, transmutando essa energia para o planeta. Outras possibilidades são, né, gravar áudios, né, agora que a gente tem os recursos, né, que nos permitem fazer isso. Então, gravar áudios para nós mesmos, depois a gente pode escutar e apagar para colocar para fora essas palavras, esses sentimentos, essas emoções, imaginando que nós estamos de fato conversando com a pessoa que nós desejamos pedir perdão, né? Então, tem possibilidades, né, fazer orações para essa pessoa, direcionar para o seu anjo da guarda para que ele, né, desse direcionamento para a pessoa que nós desejamos. Mas, como eu falei, todo esse processo de perdão ao outro, ele só é de fato efetivo quando nós já exercemos ou já estamos exercendo perdão com relação a nós mesmos. Né? Então, tirar essa carga dessa culpa, a gente carrega muitas culpas de muitas situações que nós vivenciamos e que às vezes não é nem responsabilidade nossa, mas por alguma razão, de alguma maneira a gente captou aquilo e entende que aquilo é responsabilidade nossa e pior, é culpa nossa. E muitas vezes nem responsabilidade é, né? Então, eu queria enfatizar muito essa questão da culpa, porque quando a gente reconhece que primeiro tá tudo certo como tá, porque Deus não faz nenhum movimento que não seja perfeito, a gente traz um alívio. Opa, tá tudo bem. Perceber que outras pessoas também cometem erros, né? Que os seres humanos erram, né? Cometem esses erros, também já traz um alívio. Opa, não sou só eu. Não sou só eu que cometo falhas, não sou só eu que tenho atos aí que causam dor. Isso alivia um pouco esse peso dessa culpa, né? E ir dissipando, entendendo que tá tudo bem, o que tinha que acontecer, aconteceu. E o que eu posso fazer a partir de agora com essa vivência, com esse aprendizado, com essa experiência que eu tive, que de fato foi dolorosa, mas ela aconteceu para me trazer algum tipo de aprendizado. Então, o que ela pode me ensinar? Poxa, talvez eu fui muito grosseira, talvez eu agi de maneira impulsiva, né? E isso repercutiu de uma maneira desfavorável. Talvez eu perdi a cabeça, porque eu fiquei muito nervoso, muito nervosa. Então, o que é que fez com que você tivesse aquela ação e depois aquilo, a sua consciência, né? A nossa consciência faz com que nós nos arrependamos, né? Ou faz com que nós queiramos pedir perdão. Então, é legal perceber. Então, por que eu tô agindo assim? Poxa, se eu tô agindo de maneira muito impulsiva, muito raivosa, é porque eu estou em desequilíbrio. Então, eu preciso buscar recursos na minha bagagem, né? Eu pedir ajuda, sintonizar com, enfim, ferramentas, pessoas que possam me ajudar a equilibrar isso, para que essa dor não possa mais ser gerada. Porque senão de nada adianta eu me arrepender, de nada adianta eu querer pedir perdão, se eu não vou atuar na causa que me faz ter aquele tipo de ação. Porque, com certeza, aquilo vai se repetir novamente. Porque as coisas continuam se repetindo enquanto nós não aprendemos. Enquanto a gente não aprende com aquela situação. Então, por isso que é tão importante. Aconteceu alguma coisa, cometi alguma falha, né? Tive alguma ação que foi danosa para outra pessoa e para mim mesma. Então, poxa, por que eu fiz isso? O que me levou a agir assim? O que me levou a ter essa ação? E aí eu vou, né, agir dentro desse processo para que eu possa evitar que isso aconteça de novo. Ou aconteça menos vezes, ou aconteça com menos intensidade, né? Então, são as possibilidades que a gente tem. Então, o meu recado sobre o perdão hoje era esse, né? Eu queria que a gente tivesse uma visão diferente sobre o perdão e especialmente, né, pelo momento em que nós estamos dentro da nossa vivência como humanidade, da nossa natureza evolutiva como, né, espíritos que somos. O perdão é uma das qualidades, um dos sentimentos que mais nos ajudam a caminhar para o próximo passo. Porque enquanto a gente não perdoa, como eu falei antes, nós ficamos nesse emaranhado. E à medida que esse perdão vai acontecendo, lembrando a nós mesmos e também aos demais, esse emaranhado vai soltando e a gente vai se sentindo mais leve para poder seguir adiante e lidar com os outros desafios que também vão aparecendo.
tá? Então, era isso, né? Veja aí o que você precisa perdoar, quais situações que às vezes já vêm de muito tempo, de muitos anos e que estão lá estagnadas e que precisam ser soltas para dar esse alívio para você mesmo, para dar alívio para as outras pessoas, para dar alívio para todos aqueles, né, que de alguma maneira estão conectados com essa situação, né? Então não vale a pena a gente ficar carregando essas dores, essas mágoas. A nossa vida é tão bonita, a gente tem tantas experiências para viver, e se a gente pode viver com elas de uma maneira mais leve, por que não, né? Então vamos lidar com isso, vamos soltar essas dores, aliviar tudo isso e trazer o perdão para junto de nós, para que a gente possa sentir aí essa leveza, essa fluidez que todas nós merecemos ter, tá? Então, agradeço imensamente por essa nossa conexão, por essa nossa live livre, extremamente importante, né? Eu vejo que é um assunto que todos nós, em maior ou menor grau, em situações diversas, precisamos exercer, e especialmente com relação a nós mesmos, né? A nós mesmas, para que a gente possa se amar, se aceitar, se acolher, se respeitar, independente daquilo que somos, daquilo que fizemos, né? Todos os movimentos estão perfeitos. Então, deixo o meu recado amoroso, né? Trazendo essa mensagem de perdão. Deixo também meu abraço, meu carinho, meu respeito por cada uma que se conecta comigo de alguma maneira, né? Seja ao vivo, seja depois, né? Assistindo a live em um outro momento, né? Então, meu muito obrigada por essa oportunidade de nós estarmos interagindo, estarmos aprendendo juntos e juntas, tá? Então eu convido vocês também, se vocês quiserem, enviar para quem vocês sintam que esse conteúdo possa fazer sentido. Ele vai ficar disponível aqui no Instagram, também no meu podcast que se chama Jornada do Ser, que está disponível no Spotify, em outras plataformas, né, de podcast e também no YouTube, tá? Lá no meu canal. Então agradeço imensamente por essa conexão, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!